mais uma pesquisa da investigação serológica que foi feita dentro desse novo clima que está acontecendo desde que houve a queda da doença a partir de julho, né? Justamente para tentar entender se está havendo algum tipo de ressurgência da doença ou não na nossa cidade. Então, basicamente, vamos partir para essa aqui, a etapa 21. Pode passar. A pesquisa apontou cerca de 21% das pessoas devidamente positivadas, ou seja, que já tiveram a doença no passado ou que estão na sua fase ativa, o que implica em torno de 183 mil pessoas, 520, que já foram positivados, no passado ou no presente. Se a gente compara com a quantidade de casos oficiais, que é aproximadamente 36 mil, quer dizer que a quantidade de positivados é 5 vezes maior que a quantidade de casos oficiais, o que mostra que a subnotificação caiu estrondosamente, né? No começo desse processo, a subnotificação era equivalente a 62 vezes, 50 vezes, 40 vezes, e agora ela é equivalente a 5 vezes, ou seja, é como se de cada 5 casos que foram positivados pelo coronavírus, um caso foi confirmado oficialmente, né? O que mostra que com o tempo, né, aconteceu um crescimento muito significativo da testagem e as pessoas, a imensa parte das pessoas que estão sendo positivadas, mesmo não tendo sintomas, mas elas estão sendo detectadas. Passando. Em relação ao tipo de anticorpo que foi detectado, existe assim distribuição. A maioria das pessoas, na realidade, 99 mil pessoas, 776 pessoas, já têm IgG positivo, ou seja, tem um anticorpo positivo. 53 tem IgG positivo, ou seja, se a gente fizer o somatório, nós temos aí cerca de 160 mil pessoas que estão com os anticorpos nesse fim de semana que foi elaborada essa pesquisa. Por outro lado, você tem 23.091 que estão com o anticorpos na sua fase ativa, ou seja, como se nós tivéssemos 160 mil pessoas imunizadas e tivéssemos 23 mil pessoas na sua fase ativa. Note que é justamente isso que faz com que a doença ela apresente uma queda, né? Porque na medida que você tem uma grande massa de pessoas imunizadas com esses anticorpos da doença em 23 mil pessoas, isso faz com que destaca, assim como também a zona sudeste. As regiões estão sendo menos positivadas, né? Nesse fim de semana apareceu a região norte e a região sul. Em relação a sexo, né, o que acontece? Na realidade, a percentual de mulheres positivadas está abaixo do percentual de homens. Você tem 46% da população dos positivados do sexo feminino, quanto a 53% da população do sexo feminino. Com relação aos homens, você tem 54% dos positivados são homens e a população masculina é de apenas 47%. Em relação à faixa etária, acontece a seguinte distribuição. As crianças, na realidade, são pouco motivadas, têm apenas 4%, embora já está de 23% da população. Os jovens, especialmente os jovens de 15 a 24, mas também os jovens de 25 a 34 anos, o adulto jovem, digamos assim, os dois estão acima da média, né? Então, em relação a positivados, tem 38% dos positivados estão na faixa etária de 15 a 24, mas essa faixa etária só tem apenas 19% do total da população. Quando você vai para 25 a 34 anos, você tem 25% dos positivados e a população representa apenas 1% do total da cidade como um todo.
Se você for um somatório ali, então dá 63, né? 63%, quase 2/3 dos positivados estão entre 15 anos e 34 anos. Provavelmente aqueles que têm, talvez que não tenham algum tipo de... As pessoas que tendem pela questão da idade, tendem a se sentir mais imunes e tendem a respeitar menos alguns tipos de protocolo. Se você bota aí de 35 a 44, de 45 a 54, 55 a 49, o percentual de infectados está abaixo do total da população. Agora, o que está acontecendo aí em relação aos maiores de 70 anos é que tem um percentual de 13%, né? O que, de alguma forma, preocupa, porque essa é a população que é mais vulnerável. Então, é uma população que precisa estar mais isolada, está mais praticando, né, esses protocolos recomendados. Pode passar. Em relação à ocupação, quem tem carteira assinada e funcionário público está com uma participação apenas de 4% dos positivados, muito embora constitua 23% da população. Ou seja, provavelmente, os ambientes de trabalho desses trabalhadores servidores, eles têm sido suficientes para manter baixo nível de contaminação. Ou, eventualmente, no passado, muitos já se contaminaram e é exatamente por isso que não existe um espalhamento maior da doença no presente. Né? Você tem que cair ao longo do tempo, a gente vai mais à frente. Já em relação ao profissional liberal, empresário e autônomo, existe uma produtividade maior. E aí se explica pelo fato de que a diversidade de pessoas, os profissionais liberais, os empresários, os autônomos, muito contato, é muito grande. Então, a rotina de trabalho, né, a rotina de relacionamentos, a rede de contatos, ela não é tão rígida, fixa como é, por exemplo, em relação aos trabalhadores, em relação aos funcionários públicos. E isso se percebe também, na verdade, de certa forma, até surpreendente, que 50% dos positivados estão entre aposentados, estudantes e gente que faz trabalho doméstico. Provavelmente, porque isso é o pessoal que saiu menos, provavelmente esse pessoal, por ter saído menos, está menos imunizado, provavelmente, essa é a explicação. Em relação a quem faz trabalho, quem está desempregado, que faz trabalho temporário, você tem apenas 8% dos positivados, diante de 15% da população, que não é muito claro a razão disso acontecer. Em relação aos fatores de riscos que aparecem nos positivados, basicamente você tem 17% de pressão alta, 6% diabetes, 6% obesidade, 5% algum problema cardíaco. Os outros também aparecem no menor número. Em relação aos sintomas, basicamente coriza, você tem também dor de cabeça, dor no corpo, tosse, como a ausência de gosto e cheiro, ela foi perdendo, né? Pouco a pouco, no começo ela era muito presente, mas ela foi perdendo. E falta de ar fica justamente no final, né? Ou seja, quando a doença já se agrava de alguma forma, aí já está na hora de buscar um auxílio mais emergencial. Então, aqui é só lembrando que a quantidade estimada é de 133 mil pessoas. Nós temos aí, na verdade, é só uma estimativa, né? Então, margem de erro. Ou seja, o cenário mais pessimista seria 206 mil pessoas, 642, e a cenário mais otimista seria de 160.426 pessoas. Isso chama a atenção, quer dizer, desse total de 183 mil, você tem aproximadamente 660 mil que já está imunizado, certo? E apenas algo em torno de 23 mil que está na forma ativa. Então, essa é a lógica que precisa ser bem compreendida. Né? Você tem 23 mil positivados, está na forma ativa, mas tem 160 mil que está já com anticorpos. Então, esses 160 mil, eles formam uma barreira para que o vírus que está nessas 23 mil pessoas, que ele se espalhe para as outras.
seja, mesmo retomando, tendo quebrado isolamento social, mesmo com algum tipo de respeito ao distanciamento social, essas pessoas, esses 160 mil, eles exercem uma barreira de proteção para que o vírus não se espalhe. E é por isso que a curva epidemiológica tem aquele formato, né? Quer dizer, o formato dele, quer dizer, a curva ela não cresce indefinidamente, ela chega a um pico, depois vai caindo, né? E a razão dessa dinâmica da curva é essa. Passado. Bem, aqui nós vamos mostrar, quer dizer, um dos grandes desafios que a gente teve desde o início foi o acesso a boas informações para que a gente pudesse tomar decisões. E ao longo do tempo, especialmente no final de abril, a gente formatou esse sistema de informação que de lá para cá nós temos monitorado e tem servido para basear as nossas decisões, as decisões mais duras que tiveram no passado, decisões também de abertura, de abrandamento da situação. Então, é por isso que a gente está chamando a atenção de que qualquer tipo de decisão ela não pode ser baseada no eu acho, eu penso, eu vi dizer. Na verdade, nós temos que monitorar a doença, saber dos seus parâmetros, saber da sua evolução e saber que tipo de decisão pode ser tomada em cima do que está acontecendo, não do que a gente pensa que está acontecendo. Então, a primeira medida feita é justamente de atendimento dos síndromes gripais. O que são síndromes gripais? Todos aqueles sintomas que são relacionados à gripe e que, eventualmente, né, podem incluir a Covid. Então, o que aconteceu? Na realidade, começou lá atrás, lá em abril. Eu digo que a primeira semana foi em abril, não? 15 de março. 15 de março. Na semana 12. Então, olha só, março pequeno. Então, você vê, começa o crescimento da quantidade de atendimentos, aí no final de abril para maio. Está crescendo o crescimento exponencial. Aí chega o seu pico aí na última semana de junho. Olha só como foi a rapidez do crescimento. Aí entre o final de abril até a última semana de junho. Depois vem caindo de forma persistente e consistente. Certo? Então, essa é a realidade. Agora, note que essa curva ela não é simétrica. Se você separar o gráfico, uma banda que tem a ascensão, note que a ascensão é rápida, e a outra metade, a outra banda, que tem o decréscimo, né? O descenso. Então, o descenso ele é mais lento, né? A curva, a inclinação, né, dessa reta, ela é menor do que da ascensão anterior. Então, essa é uma característica. Essa curva não tem o formato de sino, ela aparece, para quem gosta de abstração, de desenho, ela parece um elefante deitado, né, com a tromba voltada assim, para a esquerda. Né? Quer dizer, ali você tem o cocuruto do elefante e ali você tem o corpo do elefante. Então, a queda é muito lenta. E é interessante perceber que esse formato, esse formato aqui é para síndromes gripais. Uma curiosidade é que esse formato vai se reproduzir em relação a todos os outros indicadores. E não apenas em Teresina, quando a gente dá uma olhada em outras cidades, em outros países, o formato é muito semelhante, né? Muda os parâmetros, muda a ascensão, muda a data do pico, a intensidade do pico, a declividade da queda, mas enfim, via de regra, o formato é esse, é uma curva, tem um nome específico dela, não é uma curva normal, é uma curva bastante assim mesmo. Pode passar. Antes de terminar, pode voltar anteriormente. Tem um dado que é significativo: 295.874 pessoas foram atendidas com síndromes gripais desde o início desse processo lá em março. Ou seja, batemos 860 mil pessoas, vamos lá, está quase 30% da população foi 30% da população foi um pouco mais de 30% da população foi atendida com algum tipo de síndrome gripal. Pode passar. Aqui nós temos exatamente a mesma medida, o mesmo indicador.
Só que agora a gente faz essa medida em termos de média móvel dos últimos 7 dias. Então, você está pegando a média diária aplicada aos últimos 7 dias. Então, você nota, nossa, quando é que começa aqui essa medição? Lá em março, né? Então, começa em 19 minutos. Pronto, vem bastante lento. Aí, daqui a pouco, tem um processo de crescimento, né? Essa ascensão da curva. Chega esse pico. O pico, a média mais alta foi quanto aí? 29 de junho. 29 de junho, com a média aí 2.000. 2.893. Quase 3.000 pessoas a média dos últimos 7 dias anteriores a 29 de junho. 29 é São Pedro, né? Então, São Pedro. Então, lógico que essa fase da ascensão ela é muito rápida, né? Aí depois você tem, a partir daí você tem a queda. Você tem Estão ouvindo ou não? Tem algum problema com o áudio? Tá ok? Então, a partir desse pico no dia 29 de junho, quase 3.000 pessoas atendidas em um só dia, tanto pela rede pública quanto privada, você tem o decréscimo. Esse decréscimo vai caindo. A queda, ela não se dá de forma uniforme, ela tem altos e baixos, ela é uma curva estocástica, entendeu? Não é uma coisa determinista. E ela vem caindo, e ela fica, agora parece que está estabilizada num patamar menor, mas com uma leve tendência. Se você pega a tendência dessa reta final aqui, ela está com uma tendência ainda à queda. E a última média é de 1.121. Se a gente comparar com 15 dias atrás, está um crescimento de 6%. O crescimento abaixo de 15% é considerado estável. E a tendência da reta aí não é difícil perceber. A média, né, a tendência dela é de queda. Você pode botar uma caneta ali e ver que a reta tende a cair e não a subir. Então, é necessário que a gente tenha também essa sensibilidade em relação a essas telas temporais. Uma coisa é uma pequena ascensão de uma semana em relação à semana anterior, uma variação assim, sazonal. Mas a tendência que está sendo feita aí, claramente é de queda. Não existe, por exemplo, um comportamento como nós tínhamos lá antes do pico de junho, entendeu? A declividade, né, a diferença da declividade é muito, muito grande. E quando a gente compara a média que nós temos hoje em relação ao pico, nós temos 60% a menos de atendimentos. Mais da metade de atendimentos desapareceu ao longo desse caminho. E olha que em junho, 9 de junho, nós estávamos no lockdown, a gente estava em total isolamento social. E no início na segunda de julho, a gente começou a abertura econômica, ou seja, apesar de ter havido a abertura econômica durante todo esse período, a quantidade de consultas gripais, na verdade, caiu, tá certo? Ou seja, a dinâmica da doença, ela não foi contraditada pela reabertura econômica, né? Ou seja, a reabertura econômica ela foi compatível com a queda e ela não foi revertida. A reabertura econômica não reverteu a tendência de queda que estava existindo no passado. Aqui nós temos, aquela primeira medida foi de síndromes gripais, ou seja, quantas pessoas foram consultadas para os síndromes gripais. Esse aqui é síndrome respiratória aguda grave, quando a pessoa, de alguma forma, tem um quadro agravado, chega numa UPA, no hospital, quer seja particular, quer seja público, está com síndrome, está com alguns sintomas relacionados à gripe e, de alguma forma, se agrava o quadro, falta de ar, algo desse tipo. Então, você nota meio padrão. Aí, essa primeira semana, ela vai crescendo rapidamente, até chegar ao seu pico, que foi ali de 21 a 27. 21 a 27 de julho. 21 a 27 de julho. Junho. Então, você nota que a tensão, o crescimento foi com altas e baixas, foi indo e voltando, aí chegou um pico no final de junho. De lá para cá, o que aconteceu?
a queda vai acontecendo, e aparentemente chega no platô, nas últimas 6, 7 semanas, um platô mais de um aumento estável. 200, Em torno de 203 por semana. Dividido por 7 dá menos de 30 por dia. Certo? Então, é como se nós tivéssemos uma queda e aqui está com a tendência de estabilidade. De modo que no formato é basicamente o mesmo. É um elefante deitado com a tromba voltada para o outro lado. Então, ao longo de todo esse período, 9.903 pessoas foram atendidas, né, com síndrome respiratória aguda grave. Então, não existe, então, aqui pode passar para o outro quadro, em relação à síndrome respiratória aguda grave, não existe tendência de elevação. Aqui, vamos pegar aqui a sensibilidade média diária móvel dos últimos 7 dias. Então, tem um crescimento, a partir da sua medição lá no início, bem rapidamente, chega ao seu pico, que dia? O pico foi de 110 pessoas atendidas. 2 de julho. 2 de julho. No final de julho, início de julho, foi o pico de toda essa crise. Então, de lá para cá, vem caindo. Ele não cai de forma uniforme, tem altos e baixos, como qualquer fenômeno estocástico, tem altos e baixos, e chega a um determinado patamar que está mais ou menos às 4 a 6 semanas. A partir de 8 de setembro. A partir de 8 de setembro. Então, um patamar de estabilidade. Tanto é que quando você pega, por exemplo, a média mais recente, é de 29 atendimentos diários. Ou seja, toda a cidade, 29 pessoas tiveram algum tipo de agravamento. E 14 dias atrás era quanto? 33, ou seja, houve uma queda de 11%. Uma queda de 11%, como ela é menor do que a queda de 15%, também é considerável estável. Então, o quadro também está estável em relação à síndrome respiratória aguda grave. Pode passar. Então, o que é que nós podemos dar? Dois indicadores. Em relação à síndrome gripal, está estável, com tendência à queda. Em relação à síndrome respiratória aguda grave, o quadro também está estável. Aqui nós temos a taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid, na média móvel dos últimos 7 dias. Sendo dois tipos de dados. No eixo tem uma evolução histórica diária de 2 indicadores. Aqui você tem o número de leitos de UTI ocupados. Essa barra escura é a quantidade de leitos ocupados e a barra cinza clara é a quantidade de leitos desocupados. Então você nota claramente aqui, ó, vamos ver disponível, não ocupados, né? Volta atrás, a barra cinza é para leitos de UTI Covid ocupados, a barra cinza clara é para leitos de UTI Covid não ocupados, disponíveis na rede. Então, você vê a evolução, vamos pegar o cinza escuro, você vê a evolução, ele vai crescendo rapidamente, chega a um patamar alto, depois vai caindo, e vai caindo de forma oscilação. Olha aqui onde é que ele está. Então, a tendência dele, claramente, é de queda. Tanto é que a própria quantidade total de leitos de UTI, ela vem sendo já diminuída ao longo do tempo. Se a gente compara hoje, em relação ao nosso pico aqui, nós tínhamos lá quase 400 leitos de UTI. Hoje nós temos 171, ou seja, nós reduzimos mais da metade dos nossos leitos que eram destinados à Covid. Justamente porque houve uma folga maior, e é justamente por isso que existe indício, né, de que de fato a doença está. Ou seja, hoje, na cidade, nós temos 55 leitos de UTI a menos, e mesmo assim a taxa de ocupação desse leito de UTI não chegaram sequer a 70%, que é aquele limite que a gente tem trabalhado. Do lado do eixo vertical à direita, tem a taxa de ocupação dos leitos. Né? O ideal é 70%, e hoje nós estamos com a taxa de ocupação, no caso, de 56%. E há 14 dias estava na casa de 52%. Ou seja, mesmo com a redução de 55% do total de leitos que tem destinado à Covid, ainda nós estamos com 56% desses leitos ocupados, ou seja, tem uma margem significativa até 70%.
Ou seja, tanto em termos absolutos quanto em termos relativos, não existe escassez de UTI na cidade para a Covid. Pelo contrário, na realidade, hoje na cidade, a escassez de leite de UTI está para os outros agravos, entendeu? Problema com ortopedia, até com problema com cardiologia. Então, não existe, no caso aqui, na realidade, a discussão hoje, em muitos hospitais, é justamente de dar redução maior ainda dessa quantidade de leitos destinados especificamente à Covid. Pode passar. Aqui nós temos leitos clínicos. Lá no slide anterior, nós tínhamos os leitos de UTI. E aqui nós temos leitos clínicos Covid. E você pode atuar a mesma coisa. No eixo vertical esquerdo, nós temos a quantidade de leitos ocupados. A barra escura mostra esses leitos ocupados e a cinza, esse adicional aí, mostra os leitos clínicos disponíveis, não ocupados. Então, note que qual o formato da curva? Basicamente a mesma coisa. Você nota tem um crescimento lá no início, você tem a barra escura, a quantidade de leitos de enfermaria Covid ocupado cresce, chega a um pico, depois decresce, vem caindo, e a tendência também é de queda. Ou seja, em termos absolutos, a quantidade de leitos de enfermaria que estão sendo ocupados é bem menor do que nós tínhamos anteriormente, apesar de nós já termos tido uma redução de 53% na quantidade, 53% aqui, ó, a quantidade de leitos de enfermaria que deixaram de existir exclusivamente para a Covid. Em relação à taxa de ocupação, olha só, apesar dessa redução de 53% da quantidade de leitos de enfermaria para a Covid na cidade, a taxa de ocupação ainda está no caso de 51%, certo? E o ideal é 70%, então nós estamos com muita folga ainda. Exatamente por isso que se debate também já o fechamento de leitos de enfermaria Covid, como é o caso, a Operação da Ocupação Municipal de Saúde está debatendo, por exemplo, o fechamento, né, do hospital lá do Pedro Borges, porque lá você pode ter 80 leitos, você está variando aí entre 15, 17, 20 leitos. Então, no Monte Castelo, você tem 50 leitos, você está variando lá 11, 15, 17. Então, provavelmente, num hospital único, o próprio Monte Castelo daria conta do recado em relação à demanda que a gente está tendo. Ou seja, mas enquanto nós não tivermos certeza absoluta do que está acontecendo no Estado como um todo, a gente não pode fazer esse fechamento desse hospital de campanha. Pode passar. Evolução de óbitos. Esse é o dado mais duro, mas ao mesmo tempo é o dado mais realista, né? Porque ele está sujeito a menos tipo de... Ao longo do tempo, nós já tivemos na nossa cidade 1.099 óbitos de residentes, e aqui você tem a distribuição desses óbitos por semana epidemiológica. Pode notar que a sessão rápida, né, até o final da última semana de junho, depois há uma queda, houve um repique aqui no final de julho. Esse é o único dado que não coincide com os outros, né? É como se tivesse algum tipo uma patamar verificado, não no pico, mas no platô alto, assim, no final de junho até julho. Mas pode ser também algum problema de dado, mas enfim. Mas essa é a única discrepância, esse repiquezinho bem aqui no final de julho. Aí de lá para cá, fica clara a queda, né? Caindo. E se a gente comparar a média, olha só, se a gente comparar a média, a quantidade de óbitos da semana passada com o pico, houve uma queda de 85%. Então, e a queda dos óbitos ela é muito maior do que a queda da quantidade de consultas e do que a queda de pessoas que tiveram síndrome respiratória aguda agravada. Então, a moral da história é a queda de óbitos ela tem sido muito maior do que a queda da própria doença, que indica, né, que o próprio tratamento da doença evoluiu na cidade, né? Ou seja, houve uma queda na doença em torno de 50% a 60% pelos indicadores aí, mas mais do que isso, a quantidade de pessoas que foram agravadas, que foram óbitos, decresceu muito mais, decresceu 85%, quase 86%. Isso mostra que a doença ela está sendo enfrentada muito melhor do que anteriormente, ou seja, os protocolos clínicos se desenvolveram, tanto na rede pública quanto na rede privada, e isso
fez com que reduzisse bastante, né, a mortalidade. Isso é um dado importante, né, porque nessa Covid, o grande desafio que nós tínhamos em relação a ela não é apenas o enfrentamento dela, mas o fato de que ela podia levar a colapso todo o sistema de saúde pública. E o que se percebe agora é que o sistema está atendendo nessa demanda e está atendendo melhor do que anteriormente. Pode passar. Aqui a gente tem um número de óbitos de residentes em Teresina na quantidade diária de óbitos medida através de uma média móvel dos últimos 7 dias. Então, vem lentamente, bem no início, lá na primeira quinzena de março, vem lentamente, depois acelera, no final de abril, acelera rapidamente até chegar ao seu pico aqui. Ao dia 3 de julho. 3 de julho. Chegou o pico dele, aí vem caindo, teve um repique aí no final de julho, mas recaindo, vai caindo lentamente. Então, e em relação a óbitos, você pode perceber que óbitos nos últimos 14 dias, ele não está estável, ele está em queda. Não é estabilidade, está em queda. Então, nós podemos dizer que está estável, tanto as consultas gripais, como síndrome respiratória aguda grave, mas nós podemos dizer que em relação a nós estamos em queda na cidade de Teresina. Se nós compararmos a quantidade de óbitos, a nossa média móvel, que é a mais recente que nós temos com a do pico, houve uma queda de 89%, quase 90%. Então, nós estamos trabalhando hoje com um percentual de óbitos que é em torno de 1,43. Chegou no pico lá, chegou a 14. Então, isso demonstra, né, claramente esses dados que por esse indicador nós estamos em queda. Pronto, aqui no celular teve uma chamada, tive que não aceitar a chamada, pode passar. Aqui nós temos óbitos não residentes que aconteceram na cidade de Teresina. Então, aqui foram pessoas que vieram de fora para Teresina e que aqui, infelizmente, vieram a óbito. Você tem uma ascensão, tem um pico aí, depois você tem uma ida, tem um novo pico, depois uma queda e tal. Mesmo, então, é interessante dizer que, interessante não, a gente pode concluir com esses dados que mesmo os não residentes que vêm para Teresina, também a quantidade de óbitos tem se reduzido, né? E a maioria dessa população vem do interior do estado. Vou passar. Quando se olha esse mesmo dado, óbitos de não residentes na cidade de Teresina, ou seja, pessoas que vieram de fora para Teresina, e aqui, infelizmente, você nota que aquela curva vem, tem um pico, depois baixa, tem outro pico, depois baixa, um pico, baixa, fica... Note que é completamente diferente do comportamento dos residentes. Então, provavelmente, isso tem a ver com diferentes picos em diferentes regiões do estado. Então, essa é uma tese que talvez seja adequada para esses dados. Quer dizer, ou seja, note que o comportamento de óbitos não residentes não tem nada a ver com o formato das curvas anteriores que ele estava falando. Por quê? Porque a curva epidemiológica de Teresina tem um formato bastante claro. A doença de contagiosa, ela tem uma dimensão que é espacial. Aqui nós estamos acolhendo, então estamos tratando de dados de pessoas que vieram de outros municípios. E nesses municípios, cada município estava num determinado momento da sua curva epidemiológica. É exatamente por isso que esse formato não tem nada a ver com nenhum dos outros anteriores. Então você nota vários picos, mas mesmo assim, nas últimas 6, 8 semanas, a tendência é de queda. Basta botar uma caneta ali para você, ou estabilidade ou de queda de óbitos de pessoas não residentes. Então, não existe, quer dizer, nós estamos vendo no noticiário muitas notícias aí, não existe em relação ao Piauí como um todo, os dados que chegaram, pelos dados que vieram para Teresina, não existe esse aumento do estado como um todo vindo para Teresina. Eventualmente, você pode ter alguma outra região, alguma outra cidade que teve elevação, mas que na média a maioria não tem chegado até Teresina. Pode passar. Só voltar um pouquinho. Pode voltar. Um dado que eu acho interessante para falar é que, em relação ao pico, houve uma queda de 78%, quase 79% do total
de óbitos não residentes na cidade de Teresina, em relação ao maior número. Pode passar. É aqui taxa de isolamento. Oi? Exatamente. Ah. Esse aqui. Caso não Piauí. Olá, Robson, pode passar. Bem, uma preocupação nossa é também o fato de que Teresina tem também que receber os pacientes de outros municípios. Então, a gente não pode estar olhando, monitorando apenas os dados relacionados com Teresina, mas também com todo o estado do Piauí. Aqui nós temos a quantidade de óbitos por semana epidemiológica para o interior do estado e para Teresina. Então, você nota aí o laranja Teresina, aquela curva que a gente já viu anteriormente, aquela curva de formato de elefante deitado, né? Então, note que a curva de Teresina chega ao seu pico aí no final de junho, depois vem decrescendo, e tem uma tendência a crescer nessas últimas 2 semanas em relação a outros. Já em relação ao Piauí, você tem um crescimento. Quando Teresina chegou ao pico, Teresina tinha mais casos do que o Piauí. Depois, Teresina foi caindo e o interior do estado foi ficando maior do que Teresina. Tá certo? E é o que continua hoje. Teresina continua a cair, o estado cai, mas não cai na mesma proporção que Teresina. A análise dos dados do estado é uma análise complicada. Por quê? Porque nós estamos falando de diferentes realidades, diferentes regiões, diferentes cidades. Na realidade, os dados para o interior são dados agregados. Então, você está colocando Parnaíba, que provavelmente teve um pico lá atrás, perto de Teresina, com uma cidade que nunca passou pelo pico ainda, uma cidade que ficou isolada e que ainda hoje não teve muitos casos graves. Então, são realidades distintas. Mas, na média, se pode dizer que no estado do Piauí, a tendência de queda de óbitos por conta da Covid-19. Isso não quer dizer que em determinada região isso não esteja em ascensão. É importante salientar isso. O governo de São Paulo fez esses mesmos indicadores que a gente tem aqui para cada uma das regiões. Então, ele monitora cada região do estado com esses indicadores e pode separar quem está em ascensão, quem está estável, quem está em queda. Então, esse é um processo, né, que a gente não tem dados para fazer essa comparação, mesmo porque precisaria ter montado um sistema de captação de dados lá atrás, que não sei se foi feito. Vai passar. Aqui é a quantidade de óbitos por quinzena, né? O azul interior e o laranja Teresina. No início, nas quinzenas, que você nota claramente, né, que Teresina, o laranja, estava acima do azul. Acho que quando chega no pico, inverte-se a situação, né? O azul passa a ser maior do que o laranja, ou seja, a situação do interior se agravou e, em média, se agravou muito mais do que o Teresina. Pode passar. Aqui nós temos também... Terminou? Pronto. Então, era basicamente esses indicadores que a gente podia colocar à disposição. Ou seja, a gente tem monitorado essa doença por todo esse período, a gente não deixou de fazer esse processo de acompanhamento. E é justamente esses dados que nos permitiram ter uma retomada da atividade econômica, um abrandamento da atividade das restrições sobre a atividade econômica aí no início de julho, aí na segunda semana, terceira semana de julho, e que se completou no final de agosto. Foi uma retomada lenta, gradual, mas pelo que os dados mostram, essa retomada ela não impactou, não criou um repique na doença. E o processo de reabertura ele continuou ao longo do tempo e não houve, pelos dados que se mostram, nenhuma quebra, né, da tendência dessa curva epidemiológica. É importante dizer isso de forma bastante clara. Os dados relacionados a síndromes gripais e síndromes respiratórias graves mostram estabilidade. Os dados de óbitos, por exemplo, mostram uma queda sensível. E isso precisa ficar bastante claro. Os dados de ocupação de leitos, tanto UTI quanto de leitos clínicos, mostram também uma queda em termos absolutos e em termos relativos. Hoje nós estamos distantes da taxa de ocupação de 70%, apesar de termos reduzido mais da metade dos leitos de UTI e de leitos de enfermaria que nós tínhamos anteriormente. A discussão que se faz na Secretaria de Saúde, na Fundação Municipal de Saúde, e de exigir já de fechamento do hospital de campanha, justamente por conta da ociosidade.
Então, essa era a visão que eu queria partilhar com todos. E eu acho que esses dados são importantes, né, para basear as decisões de todas as pessoas. A pesquisa sorológica, só recapitulando, ela mostra que nós temos cerca de 23 mil pessoas que estão, nesse momento, de forma positiva, mas nós temos também 160 mil pessoas que estão com anticorpos IgG positivado. Então, isso faz com que essas pessoas façam uma verdadeira muralha de proteção e que a doença se espalhe cada vez menos. E tem um detalhe também que tem sido debatido na literatura, é o fato de que existem outras formas de imunidade. Existe uma forma chamada de imunidade cruzada, quando anticorpos criados para outros vírus podem se proteger, pode proteger a pessoa em relação a esse novo coronavírus. E existe também um tipo de imunidade, chamada imunidade celular. Aí já entra numa área que eu não sou lá muito expert, mas enfim, quando o sistema, quando o organismo se defende sem gerar anticorpos específicos, né? Tem células genéricas que fazem essa defesa e em alguns organismos essa defesa funciona bem. Então, provavelmente, nós temos o fato de estar todo mundo trabalhando, a grande maioria da população trabalhando, são poucos setores que ainda não voltaram. O fato o fato de que grande parte, né, 80% a 90%, quando você olha as taxas de isolamento, você nota claramente que aumentou, que caiu muito a taxa de isolamento. O fato de ter caído muito o isolamento, ter aumentado muito a circulação das pessoas na cidade, apesar de tudo isso, nós não tivemos reconhecimento da doença. Por quê? Provavelmente, as formas de imunização elas são muito mais presentes do que a gente pode mensurar. Aqui a gente mensurou através de anticorpos. E a gente pode dizer que cerca de 160 mil pessoas, ou seja, 20% da população, tem anticorpos, o que faz uma barreira, né, para a evolução da doença. E provavelmente, com outras formas de imunidade, nós podemos estar falando de uma grande massa da população, outra, né, que não foi detectada na pesquisa, que também já está imunizada, e é exatamente por isso que a doença ela não está se alastrando com a rapidez que se alastrou no início, e está cadente na cidade de Teresina em termos de óbitos, está estável em termos de consulta, e no patamar que é um patamar no qual o sistema de saúde o qual você pode atender. Né? Relembrando que a nossa estratégia lá no início, tem até um quadro aqui, o quadro ficou, né? Dá para pegar aqui, não? Não. Olha lá. Tá pegando aqui? Pronto. Esse quadro aqui, ele vem lá de março, né? Esse gabinete aqui me lembra muito toda essa crítica. A outra aqui já tem uma carga de estresse por conta que a gente venceu nessa sala. Mas basicamente, qual era a nossa estratégia? Esse gráfico é um gráfico típico, né? E naquela época a gente expôs para a nossa estratégia. Tá pegando aí? Você tem aqui no eixo vertical, a quantidade de casos ou de óbitos, aqui no eixo horizontal tem. Então, a curva epidemiológica tem esse formato, que é estimado que esse é o formato normal, né? Que seria a curva azul. Então, qual é a estratégia? Do isolamento, retardar o pico e achatar esse pico. Então, a estratégia é fazer com que a curva deixasse azul fosse a vermelha. E, ao mesmo tempo, ganhar tempo para que a nossa capacidade hospitalar ela fosse acrescida ao longo do tempo, que pudesse dar conta da quantidade de casos. O grande risco que a gente passou e que muitas cidades conseguiram evitar era o fato de você ter uma quantidade de casos e a sua capacidade hospitalar não pudesse dar assistência. Aí você teve o colapso do sistema, como você teve na Itália, como você teve na Espanha, como você teve no Equador, né, igual aqui, que chegou não apenas a colapso do sistema de saúde, como também até do próprio sistema funerário. Então, a estratégia que foi adotada foi justamente essa, né, de achatar a curva e permitir, né, o crescimento da oferta hospitalar que viesse a permitir que todas as pessoas que fossem acometidas
tivesse um tratamento digno. Portanto, esse é o nosso quadro. Vamos às perguntas, doutora Dulce? O hormônio do estresse é o cortisol. Né? Quando entra nessa sala, tem uma dose de cortisol. A Graciane pergunta sobre a ocupação. Os estudantes estão no grupo que mais está com o vírus ativos. Alguma medida específica para esse público? Basicamente, nós estamos falando de estudantes aí da faixa etária de acima de 15 anos, 15 a 21 anos, se falar a memória. Então, essa é uma... quando a gente olha lá a quantidade de pessoas que chegam nos hospitais, essa é uma categoria, essa é uma faixa etária que é pouco agravada. Então, o que acontece? Quando é uma faixa etária que não é muito agravada, então existe um certo relaxamento, né, nas medidas. Mas, enfim, eu acho que, na verdade, tem que haver uma discussão quando dessa retomada, né, nas questões relacionadas às aulas, do cumprimento, né, desse regulamento. Acho que é uma coisa importante. Nessas escolas, nessas faculdades que retomaram as aulas, é necessário que possa haver uma discussão na questão da conscientização e a questão do cumprimento de protocolos. Acho que é uma coisa importante. O Luciano... Na realidade, o que está acontecendo, houve uma discussão bem no início dessa pandemia sobre isolamento vertical e horizontal. Então, de certa forma, a gente praticou o isolamento horizontal, que foi feito aí, aqui, a curva foi ser achatada, passou o processo, e a reabertura econômica, né, ela leva algum tipo de isolamento vertical. Ou seja, aquelas pessoas que são mais agravadas, que estão na faixa de risco maior, essas pessoas tendem a se fechar mais, os idosos, especialmente aqueles que têm comorbidades, e aqueles que não têm, tendem a ficar mais soltos. Então é quase que uma decorrência natural do que está acontecendo, né, que as pessoas que andam mais, elas têm um nível de contaminação maior. Mas é também natural que essas pessoas que andam mais estejam também mais imunizadas, né, porque tiveram mais contato com o vírus e já adquiriram esse vírus. Então, esse número é importante deixar na mente, né? 183 mil positivados, mas 160 mil já estão imunizados, ou seja, você tem 160 contra 23 mil. Então, é uma proporção de quase de 8 pessoas imunizadas contra uma que está na fase ativa. Então, essas 8 pessoas aqui embarreram a transmissão do vírus. É por isso que o vírus está pouco a pouco cedendo na cidade. O Luciano pergunta, existe alguma previsão de data para os novos fechamentos de leitos Covid? Como está sendo o reaproveitamento desses leitos? Todos estão sendo agora utilizados para atendimentos comuns? A Maria Romero está perguntando do Gil. Bem, em relação, não existe uma data para fechamento. Existe uma preocupação muito grande de saber o que está acontecendo dentro do Estado. Existem várias, por exemplo, nós tivemos uma nota do COE estadual dizendo que estava havendo um aumento de casos no Estado. Então, esse tipo de informação nos preocupa muito, porque nós sabemos que, eventualmente, isso vai chegar na cidade de Teresina. Então, a gente tem monitorado o que acontece em Teresina, a gente tem tentado também entender o que está acontecendo no interior do Estado, e por conta dessa incerteza, né, nós não somos levados a fechar nenhum leito nesse momento. Temos que esperar um pouco, né? Tem que ver como é que vai a evolução do quadro, especialmente no interior do Estado. Pela evolução do quadro em Teresina, nós já teríamos condições de fechar muitos leitos de UTI e muitos leitos clínicos. A reconversão desse leito de UTI em não UTI, desse leito de Covid e não Covid, se dá nos hospitais que são os hospitais normais. Mas, por exemplo, os hospitais de campanha não. Na verdade, a perda do leito é pura e simples, porque esse leito ele não vai ser adicionado, não tem capacidade de aumentar esses leitos nos hospitais tradicionais. Na verdade, os equipamentos vão ser utilizados, vão ficar como reserva, aqueles que tiverem melhores condições vão repor aqueles que estavam mais depreciados, assim por diante. Mas não existe, por exemplo, se você fechar 60 leitos lá de UTI, lá do Hospital da Claudina, você não tem como reabrir esses 60 leitos dentro da rede da prefeitura. Então, da mesma forma, se você fechar 40 leitos lá de enfermaria lá
do balde. Então você não tem como reabrir. Os equipamentos podem ser reaproveitados eventualmente, mas enfim, mas não existe uma outra estrutura hospitalar para receber esse mergulhante. E ela pergunta, o comitê científico fez um alerta essa semana de que o Nordeste pode ter a segunda onda de Covid-19 nos próximos meses. Qual o impacto para Teresina? Bem, essa é uma pergunta interessante, né? Como é que vai ser o nosso futuro? Simplesmente a gente não sabe. É importante que a gente tenha esse grau de unidade, né, para dizer que a gente não sabe o que vai acontecer. Se esse vírus tiver algum tipo de mutabilidade, se esse vírus tiver um comportamento parecido com as outras síndromes gripais, com os outros vírus, como a influenza e tal, ele vai ter ele pode ter um comportamento sazonal. Então, no próximo inverno, nós poderemos ter, do meio do inverno para o final do inverno, algum tipo de recrudescimento dessa crise. Então, mas isso vai ter que ser monitorado, né? Isso é uma tarefa da prefeitura que eu tenho certeza que o próximo prefeito vai ter a obrigação de fazer. Aliás, é importante dizer que o próximo prefeito ele não apenas vai ter as funções tradicionais, né, do prefeito, que sempre teve, mas também ele vai ter a obrigação de dar continuidade, né, a esse enfrentamento, esse monitoramento dessa pandemia. Né? Então, a gente não sabe, por exemplo, o que vai acontecer nos períodos invernosos. No Brasil, tem um dado que é significativo, é que as regiões que foram mais agredidas na chegada do vírus, aquelas regiões que estavam no meio do inverno, estavam saindo do inverno, basicamente no norte e nordeste. Por exemplo, Manaus estava saindo do inverno, Belém, São Luís e assim por diante. Então, a gente tem essa evidência, né, de que o inverno foi um fator decisivo para a expansão do vírus quando chegou no Brasil, mas a gente não tem certeza de que no próximo inverno esse vírus, com algum tipo de mutação, que ele vai fazer o mesmo tipo de estrago que fez nessa primeira onda. Né? Então, eventualmente pode acontecer essa segunda onda, eventualmente pode não acontecer nada. Então, esse vírus, na verdade, é desconhecido, e diante do desconhecimento a gente tem que ter precaução. Então, essa é a missão que vai caber ao próximo prefeito Teresina. Aí ela quer saber como o senhor vê essa polêmica da vacina e a dificuldade do governo federal em reconhecer a vacina do Butantan. Como Teresina está trabalhando para que chegue a vacina e imunize os teresinenses? Olha só, em relação à vacina, não existe ainda nenhum tipo de vacina que tenha sido testada e aprovada. Todas são experiências, todas são várias tentativas pelo mundo afora. Então, existem dezenas de tentativas sendo feitas. Então, não se chegou ainda a uma vacina que dê conta do recado. E, na sequência, depois de se chegar a essa vacina, vamos ter o processo de produção dessa vacina, o processo de distribuição dessa vacina. A Organização Mundial de Saúde já afirmou que dificilmente nós teremos a vacinação de toda a população do planeta até o final do próximo ano. O cenário mais otimista é que as pessoas com comorbidades, as pessoas com mais de 60 anos serão vacinadas no segundo semestre do próximo ano. Esse é o cenário mais otimista. O que está sendo discutido na imprensa é a discussão sobre o nada, sobre o vazio. Essa vacina que está sendo tocada pelo Butantan ainda está sendo testada, ainda não tem nenhum tipo de comprovação. Então, a história você não tem ainda a vacina e você está discutindo se o governo federal vai comprar ou não a vacina. Então, a gente torce que o Butantan, que dê tudo certo com a vacina chinesa, que dê tudo ok, que ela possa ser produzida já a partir de dezembro, janeiro. Mas, enfim, não existe nada palpável que nos faça dizer que essa torcida ela vai ser realizada. Entendeu? Então, acho que estão politizando um assunto que é técnico, né, e que ainda não aconteceu. Né? Se a vacina já tivesse testada e aprovada, então, por que a gente não vai deixar de usar? Então, isso, acredito que... Por que a gente vai industrializar a vacina através do Butantan? Eu acho uma discussão assim, meio estéril, entendeu? Primeiro, a vacina tem que mostrar que veio e que ela, de fato, vai fazer a diferença, né? Que ela vai ser eficiente. Né?
ela vai ser segura, porque não adianta também soltar uma vacina aí, que daqui a pouco vai fazer um estrago maior do que ela busca prevenir. Então, eu acho que é uma decisão política muito antecipada, acho que muito precoce, né, e que dificulta o debate mais correto dessa questão. Para encerrar. Quantas pessoas? A gente tem que fazer também a curva da quantidade de pessoas que assistiram aqui o prefeito sobre os dados da crise. Né? A curva foi crescente rapidamente, depois ela caiu também rapidamente. Tá? Nós estamos num patamar inferior. Quantas pessoas hoje? Tem 15 aqui, mas só da prefeitura temos 8. 15. Se você tirar 8, 7 da pessoa da prefeitura, 8 jornalistas. Então, a curva epidemiológica também ela tem um outro indicador, que é a quantidade de jornalistas que atende a live, que assiste a live do prefeito sobre os dados da crise epidemiológica, tá certo? Eu acho que o formato vai ser o mesmo, vai ser um elefante deitado, com a tromba voltada para o outro lado. Tchau, pessoal. Bom dia, bom trabalho. Tchau, gente.